E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer aqui uma rápida correção das atividades da revisão do simulado avaliativo 1 do segundo trimestre, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta. Faça uma relação dos pontos de referência de localização do continente africano. É muito simples, gente. Primeiro, identifique as principais linhas imaginárias. Aqui eu tenho o Trópico de Câncer, Equador e Trópico de Capricórnio. E eu tenho meridiano de Greenwich. A partir disso, eu consigo ter uma visualização do território africano. Ele está majoritariamente ao leste do meridiano de Greenwich, então a maior parte do teu território está no hemisfério oriental, a maior parte, ok? A maior parte do seu território na zona tropical, ou seja, em baixas latitudes, ok? Mas também possui grande parte do seu território na zona temperada do norte e da zona temperada do sul, ok? Ele vai ser banhado pelo Oceano Índico, Oceano Atlântico, Índico ao oeste, leste, Atlântico ao oeste. Ele limita-se ao norte pelo Mar Mediterrâneo, ao sul pelas águas do Oceano Índico e Pacífico, ao leste ele vai ser limitado pelo Mar Vermelho e pelo Oceano Índico, e ao leste, né? E oeste ele é limitado pelo Oceano Atlântico, ok? Com essas referências eu consigo identificar bem a localização geográfica do continente africano. Próxima. Sobre o bloco econômico da América do Norte, responda. Qual o nome desse bloco? Simples. NAFTA, ok? É o bloco NAFTA. Calma aí. Um minutinho só, gente. Eu acho que soou estranho para mim, eu falei NAFTA, mas ficou estranho para mim. Então, o bloco econômico é o bloco econômico NAFTA. Quais são os países que fazem parte desse bloco? Estados Unidos, México e Canadá. Qual o papel respectivamente desempenhado dentro desses blocos econômicos, desse bloco econômico, pelos países? É interessante porque eu tenho dois países desenvolvidos e um país emergente. Eu tenho Canadá e Estados Unidos desenvolvidos e emergente eu tenho México. Eu tenho dois papéis quase que fundamentais. Um, do México sendo o grande fornecedor de matéria-prima e Canadá e Estados Unidos sendo fornecedores de produtos industrializados. Eu tenho o México tendo como seu principal comprador de matéria-prima os Estados Unidos e o seu principal fornecedor de produtos industrializados os Estados Unidos também, ok? Então, é como se o México fosse o primo pobre do NAFTA. Só que, mesmo que teoricamente existam mais vantagens sobre o Canadá e os Estados Unidos do que sobre o México, ainda assim o México ele recebe muita vantagem porque a sua economia está bastante atrelada à economia norte-americana, até porque ele é um dos seus principais compradores de matéria-prima. Então, muitos estudiosos econômicos dizem que se caso o México não fizesse parte desse bloco econômico, possivelmente ele não teria o desenvolvimento econômico que ele possui hoje. Entretanto, essa relação ela é totalmente ou exclusivamente comercial, ou seja, há uma livre circulação de mercadoria e apenas isso, de mercadoria. Não há uma livre circulação de pessoas. Isso é fácil entender até pela perspectiva de que o México ele não tem livre acesso ao território estadunidense, ok?
Então, essa particularidade, que é um bloco econômico que visa apenas relações comerciais e não relações sociais. Sobre o clima e a vegetação do continente africano, cite ao menos 5 características de cada. Então, do clima, o clima predominante lá é o equatorial, tropical e o desértico. Ela vai possuir bastante formações desérticas, as duas principais são Saara e Kalahari. Recebe grande radiação solar durante todo o ano, isso por causa da sua localização. ah, a linha do Equador passa no centro do território, ou seja, a maior parte do seu território está perpendicularmente direcionada ao Sol. Então, os raios solares eles incidem sobre a superfície do continente africano durante o ano todo em grande quantidade. As regiões equatoriais e tropicais concentram maior nível pluviométrico, ou seja, chove mais nas regiões equatoriais e tropicais, e a formação desértica ocorre por causa da influência da massas de ar. Como assim? É interessante porque essa zona aqui equatorial de baixa pressão, a circulação de ar é o seguinte, de alta pressão para baixa pressão. Então, o ar chega aqui, ele quando sai daqui e vai para a região de alta pressão, ele vai seco, ok? Ele vai seco, seco e quente. Então, quando ele chega nessa linha da zona Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, as massas de ar elas estão extremamente secas e quentes. Por isso que, tanto na direção do continente africano, como da continente americano aqui, no caso a gente está vendo aqui o continente americano, aqui nos Estados Unidos e na África, eu tenho grandes formações de desérticos próximos a essas regiões, cortadas pelo Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Isso devido à circulação de ar atmosférico. O ar ele circula nessas regiões quentes e secos. A vegetação típica da África é a savana, mas eu encontro muitas outras. Encontro estepes, florestas equatoriais, enfim, outras. Mas a bem típica, a que caracteriza bem o continente africano é a savana. Recebe influência das zonas climáticas, ou seja, cada região vai ter uma vegetação específica, ok? A floresta equatorial lá é tão rica quanto a nossa aqui no Brasil. Claro que a nossa talvez tenha uma perspectiva um pouco diferente, mas a floresta equatorial lá também é muito rica em biodiversidade, tanto de flora como de fauna. As regiões desérticas, o tipo de vegetação é uma vegetação xerófila, vão ser pequenos arbustos, galhos retorcidos e cactos, algo parecido com o cerrado, a caatinga, perdão. E a savana, ela equivale um pouco com o cerrado brasileiro. E há um espelhamento, como eu falei anteriormente. Como a linha do Equador, ela corta direito no meio certinho do território, todo tipo de clima e vegetação no hemisfério norte do continente africano é igual, se for espelhado, ao hemisfério sul.